E quis o destino que, de novo, Palmeiras e São Paulo se reencontram numa Copa do Brasil. Desta vez, nas quartas de final. No ano passado, o duelo foi pelas oitavas de final e deu tricolor. Só que um detalhe, será que nesta edição a arbitragem vai passar isenta neste duelo tão importante? Então vem comigo. Pois é, pessoal, acontece, sorteio, e justamente por isso que é tão imprevisível e tão bacana este tipo de formato de competição como a Copa do Brasil, né? O formato do mata-mata, ainda mais quando os adversários eles são definidos apenas na hora. E evidentemente gera muita expectativa, gera um suspense bacana, a possibilidade de jogos, digamos assim, mais acessíveis, ou então de duelo de titãs. Como vimos nas oitavas de final da própria Copa do Brasil, o Corinthians tirando o Atlético Mineiro, o Flamengo tirando o Fluminense, dois grandes clássicos nacionais, e agora nas quartas de final teremos mais um grande clássico, desta vez um clássico paulista, pesado e uma reedição de um confronto que já tem sido costumeiro recentemente, né? Não só em campeonatos paulistas, mas também em Libertadores e, por que não, na própria Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo. Um assunto que, claro, deixou muita gente de novo com a rivalidade bem alta nesta terça-feira, depois do jogo ser considerado aí o principal destas quartas de final da Copa do Brasil, duas torcidas que, claro, têm uma grande rivalidade e muita pimenta em jogo, justamente por causa do duelo do ano passado, em que o São Paulo saiu vitorioso, mas com algumas situações que ainda deixam o torcedor do Palmeiras com aquela chamada pulga atrás da orelha do que aconteceu dentro de campo lá no Allianz Parque, com a eliminação do Palmeiras nos pênaltis, em um jogo muito maluco, né? Em que o Palmeiras teve o resultado dentro de campo para avançar a próxima fase, teve até pênalti para ampliar o marcador, São Paulo acabou diminuindo o placar, levou a decisão para os pênaltis e avançou para a então, na época, quartas de final desta própria competição, justamente a fase em que agora eles vão se encontrar para ir a uma semifinal que pode ter um outro clássico paulista, porque na mesma chave estão Corinthians e América Mineiro, que também vão duelar por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Então vamos falar um pouquinho deste duelo, quem que é favorito, por que que é favorito, será que a arbitragem de novo vai ter um poder, digamos assim, bastante decisivo, como foi no jogo passado? Então já quero que você deixe o seu like aqui no canal do Facincani, se você não é inscrito, por favor se inscreva, fico muito feliz, seja muito bem-vindo. Também me siga aqui nas redes sociais, hein, pessoal? No meu Instagram, sempre conteúdos bacanas, eu postando várias coisas do meu dia a dia também. Conheça meu trabalho lá no Instagram, às vezes com shorts que, claro, te levam aqui para o canal do Facincani acompanhar todo o meu conteúdo de forma mais abrangente, mas faço questão que você esteja comigo nessas duas frentes, que tem apoio da Joma, marca espanhola que dispensa apresentação no mercado de material esportivo. Tá precisando de chuteira nova para você jogar bola, jogar futsal com aquele tênis que hoje é referência no mercado e camisas de futebol com qualidade, como do Torino, da Atalanta, do Villarreal, para você ampliar sua coleção. Sabia que tudo isso lá no site da Joma tá em promoção? E o melhor, usando esse cupom aqui, FACE20, você tem o desconto do desconto, igual nos outlets pelo Brasil e mundo afora. Portanto, ó, cupom FACE20, 20% de desconto em qualquer aquisição de material da Joma. Tênis pra você correr, tênis pra você jogar tênis, tênis pra você ir pra academia, roupa pra você treinar, as camisas de futebol, chuteiras, tênis de futsal, tudo no site da Joma com 20% de desconto com esse cupom FACE20. Aproveite, não saia dessa sem ficar bem fardado pro seu dia a dia, tá bom? E também
Apoio do Chef Bob, alimentação natural para cães e gatos. Se você tem um pet, ele tem uma intolerância à ração, precisa passar para uma alimentação, digamos assim, com um pouquinho mais de acompanhamento de veterinários e nutricionistas 24 horas, Chef Bob é a solução pro teu amigo, tá bom? Ó, usa o cupom Felipe10, é custo-benefício, bom e barato, e ainda usando o meu cupom fica melhor ainda. O teu melhor amigo vai ficar feliz demais. Dê saúde e longevidade a eles e também apoio da KTO, a casa de apostas com mais credibilidade e principalmente responsabilidade aqui no Brasil. As melhores odds do mercado estão na KTO. Semana, de Libertadores, semana de decisão de Champions League, é bom de palpite, tem, fezinha especial na decisão Manchester City e Internacional. Passe lá no site da KTO, se for a sua primeira chegada por lá. E claro, na sua primeira investida até R$100, com esse cupom FACINCA você tem 20% de free bet. Portanto, passe lá e termine, quem sabe, o final de semana de bolso cheio. Mas vamos falar deste duelo importante. Que o Palmeiras, pelo que tem jogado nesta temporada, pelo elenco que tem, pelo trabalho do técnico Abel Ferreira, que aliás pode ser desfalque nesses 2 jogos contra o São Paulo. E aí o São Paulo tem também um lado positivo para tirar um pouco desse favoritismo do Palmeiras. E o Palmeiras também, claro, tem um elenco mais experiente em decisões. E obviamente isso pesa, todo mundo sabe, ou a grande maioria das pessoas. Então dizer que o Palmeiras é favorito para esse duelo contra o São Paulo não é nenhum demérito ao São Paulo e muito menos uma soberba por parte do lado do Palmeiras. É reconhecer quem neste momento tem uma melhor campanha. Palmeiras está na Libertadores, muito bem na competição. Palmeiras é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras avançou com muito menos dificuldade por um adversário mais pesado que o São Paulo na Copa do Brasil, que passou aqui, num sufoco danado, quando era para ter uma passagem muito mais tranquila diante do Sport Recife, que era o único adversário de uma Série B. Então são fatores e argumentos que mostram que o momento do Palmeiras, o viés dele, é de mais alta e de mais confiança em relação ao São Paulo. Então isso não é soberba, não é dizer, já ganhou tal. Clássico é clássico, a gente sabe disso. É um duelo em que os jogadores colocam a motivação muito mais alta do que o necessário e é preciso estar assim mesmo. São Paulo tá com um técnico novo que é o Dorival, precisa ser mais testado também, né, diga-se de passagem, mas mesmo diante de todo esse cenário respeitoso ao São Paulo Futebol Clube, o Palmeiras, claro, tem a melhor condição dele para avançar, até porque o duelo de volta é de novo no Allianz Parque. Mas aí você me pergunta, poxa, mas no ano passado o São Paulo avançou dentro do Allianz Parque. Sim, numa condição muito, às vezes contestável. Primeiro pelo seguinte, o Palmeiras ele faz 2-0 com muita facilidade, né? Lembram disso no primeiro tempo? Depois acaba controlando o jogo, né? Esperando, especulando um pouco mais o São Paulo. Volta no segundo tempo com o pé embaixo do acelerador. Pênalti pro Palmeiras e aí que muda o curso do jogo. Porque o Rafael Veiga, que até então tinha uma sequência de vários gols marcados de pênalti, acaba desperdiçando a cobrança dele. E deixou todo mundo estarrecido, né? Uma cobrança que foi pra fora, a torcida ficou naquele momento ali, como assim o Rafael Veiga? E era um gol que, se o Palmeiras faz 3-0, praticamente liquida a fatura. E aquilo chamou o São Paulo pro jogo. Só que, justamente, minutos depois, num lançamento, que é esta imagem que vocês estão vendo, nasce um gol do São Paulo de pênalti, que na minha visão é aquele pênalti que, olha, é de uma interpretação que até agora eu tô tentando entender, mas nem é esse o X da questão. É que, como vocês podem perceber nesta imagem, o atacante Caleri do São Paulo, que vai disputar uma bola com o Gustavo Gomes do Palmeiras, depois ele é derrubado na área. Naquilo que eu falei, é um pênalti que até agora eu tô tentando entender. Nasce o gol do São Paulo, o gol que leva a decisão para os pênaltis e que depois merecidamente colocou o São Paulo na próxima fase, porque não existe injustiça em decisão por pênaltis. Só que o X da questão é esta imagem que segue aí na tela com vocês. Um lance
que não foi revisado pelo VAR, um lance de impedimento, um lance cuja linha não foi traçada e que, se fosse traçada pelo Emerson de Almeida Ferreira e pelo Marcos Vinícius Gomes, os então árbitros do VAR, que tinha em campo o comando do sempre muito questionável Leandro Pedro Voaden, se essa linha fosse traçada e tudo fosse às claras à época, talvez esse lance seria anulado, o resultado poderia ter sido diferente, e quem sabe, até o adversário que avançou à próxima fase seria o Palmeiras e não o São Paulo. Então, um lance que depois, quando se pediu a transparência da CBF para revisão, veio o tal do Wilson Luiz Seneme, essa figura que tá arrebentando com a arbitragem no Brasil, tá arrebentando com a lisura do futebol brasileiro, diz que, olha, não temos mais como ver a máquina e revisar o lance porque ela foi resetada, essa máquina ela é utilizada em outros jogos, então a gente reseta a máquina e tal. Uma desculpa vergonhosa, assustadora, uma desculpa cretina, para não falar outra coisa, e que evidentemente deixou até hoje todo mundo sem resposta do que de fato aconteceu. Um erro crasso de tomada de decisão daqueles que estavam no VAR, pior ainda, do Leandro Pedro Voaden, figuras, né? Tanto é que o Emerson de Almeida Ferreira e o Marcos Vinícius Gomes tomaram até uma geladeira depois desse lance. O Leandro Pedro Voaden também ficou alguns joguinhos ali a colar numa escala diferente. Mas enfim, até hoje, evidentemente, isso pesa para o torcedor do Palmeiras. Então o que eu espero para um duelo como esse é que figuras como essas sequer estejam próximas de uma escala de arbitragem. De que árbitros que não tenham se envolvido recentemente com polêmicas façam parte de um duelo que vai pegar fogo e que muita gente vai ficar de olho em relação a todo o histórico do ano passado. A gente tem visto grandes duelos entre Palmeiras e São Paulo. Título de Campeonato Paulista do São Paulo em relação ao Palmeiras há 2 anos. O Palmeiras tirando o São Paulo da Libertadores também na mesma temporada. Esse duelo de Copa do Brasil. Enfim, clássicos que pegam fogo. Duelos que dentro de campo têm gerado muita dificuldade para o Palmeiras, em especial quando joga lá no Morumbi. São Paulo tem se comportado muito bem em casa. O problema é que quando vai jogar no Allianz Parque, ele tem sentido a pressão. Diferente do ano passado, que tudo bem, buscou o resultado, mas, como eu expliquei, na condição de um lance que até hoje, na minha modesta opinião, ele deveria ter sido anulado. Mas enfim, é só um fato do que aconteceu. Não é nenhuma explicação, porque o cara torce pro Palmeiras, que o cara é clubista. Não, todo mundo, todas as pessoas que trabalham com o futebol, com jornalismo, com imparcialidade, árbitros e ex-árbitros que trabalham no meio, todo mundo condenou o que aconteceu com esse lance e evidentemente ficou revoltado com essa história da máquina resetada e que ainda permite, por exemplo, uma figura, né, como a CBF no cargo da chefia de arbitragem desse tal de Wilson Luiz Seneme, que cada dia que passa tem se tornado uma figura ainda mais patética para o que o futebol brasileiro necessita em termos de responsabilidade. Mas, repito, é um duelo que desta vez, mesmo com o São Paulo tendo melhorado com o Dorival, num outro ânimo, numa equipe que foi reforçada em relação ao ano passado, com alguns jogadores que têm jogado bem, o Wellington Rato muito bem, Rodrigo Nestor voltou a jogar bola, Calera é um grande centroavante, merece todo o respeito, a própria zaga do São Paulo, esse garoto Beraldo é bom, o goleiro Rafael também faz uma boa temporada, mas a equipe do Palmeiras, diante de tudo que tem, ela tem o seu favoritismo, à exceção de um ponto, e que pode ser um trunfo para o São Paulo. Abel Ferreira fora, a princípio, do primeiro jogo pela expulsão besta, desnecessária e infantil diante lá do Fortaleza. É aquilo que eu falo. Poderia ter dado um clássico na Copa do Brasil? E deu. E Abel Ferreira, assim como qualquer jogador de linha do Palmeiras, tem uma importância crucial para o desempenho dessa equipe à beira do campo e em jogos de grande rotação como esse. A ver, hein?